Fala, meus amigos, tudo bem? Então, nessa aula eu vou falar sobre as adaptações neurais. Eu disse para vocês em outra aula que essas adaptações são as que ocorrem primeiro quando a gente inicia um processo de treinamento, principalmente se esse indivíduo ele for um indivíduo destreinado e com pouca experiência ao treinamento. Então, quando você começa a aumentar a sua força no processo de treinamento, nas primeiras semanas, o que rege esse aumento de forma prioritária da força são as adaptações neurais. E quando a gente descreve sobre as adaptações neurais, basicamente é uma melhora da comunicação do sistema nervoso central com o seu sistema muscular. Essa melhora dessa comunicação do sistema nervoso com o sistema muscular, elas ocorrem através das adaptações neurais, o que faz com que você aumente a sua força nessas primeiras semanas de treinamento de forma prioritária, utilizando as adaptações neurais. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá, de adaptações que ocorrem em relação ao sistema neural, né, em relação às adaptações neurais. Então você tem uma maior quantidade de potencial de ação, você tem uma maior velocidade desse potencial de ação, você tem uma melhora da sua coordenação intramuscular, você tem uma melhora da coordenação intermuscular, você tem uma melhor sincronia de recrutamento das unidades motoras, você tem mais unidades motoras sendo recrutados, você tem uma redução da ativação do músculo antagonista. Então, um indivíduo iniciante, quando ele começa o processo de treinamento, por ele não ter uma boa coordenação intra e intermuscular, por ele não ter uma boa sincronia de recrutamento das unidades motoras, você tem uma alta ativação, por exemplo, do músculo antagonista, o que, de certa forma, interfere na produção de força do músculo agonista. E quando esse indivíduo ele vai se tornando mais treinado, quando ele vai se tornando mais experiente no treinamento, essa coativação, né, essa ativação do antagonista, ela começa a reduzir e a ativação do agonista começa a aumentar. Então ele começa a produzir mais força. Então, basicamente, nessas primeiras semanas de treinamento, algumas literaturas descrevem entre 6, 8, 12 semanas iniciais, as adaptações neurais elas são extremamente importantes. E é por isso que eu sempre digo que nessa fase de treinamento, quando você está iniciando com o cliente, principalmente se ele for muito